Boa noite, começando aqui mais uma live que seguindo aqui o nosso pensamento sobre a aromaterapia, né? A gente quer descomplicar um pouquinho essa questão das pessoas acharem que a aromaterapia é um pouco complexa, por motivo, primeiro, de vários princípios ativos, né, entre 30, né, a 300 em cada óleo essencial, depende do óleo essencial. Mas aí a gente vai conversando e vai vendo que a gente tem que focar nos majoritários, princípios ativos majoritários. Então, dessa forma, gente, a gente está iniciando, tá? Iniciando o nosso mais novo aqui assunto, que, poxa vida, eu estava aguardando muito, certo? A doutora Lídia para vir conosco para conversar sobre essa relação da aromaterapia, que ela se aplica em todas as áreas, tá? Inclusive a área da limpeza, né? A aromaterapia é incrível, ela até na nossa área de limpeza, se você pegar um delimoneno que está nos cítricos e você colocar na limpeza diária de, por exemplo, até mesmo o próprio chão, tá? Você vai ver que realmente vai brilhar mais, porque ele faz uma ação umectante, né? Não é hidratante, que a gente já conversou isso em outra live, mas a gente vai estar sempre renovando para a gente aprendendo, né? Isso é muito importante. Então, a parte de limpeza, né? Desde a parte de limpeza, o óleo essencial é útil, tá? Até a parte neurológica. Então, é muito lindo, tá? Estou aguardando aqui, tá bem? A minha colega aromaterapeuta, tá? Estomaterapeuta também, enfermeira. E opa, tá aqui. Olha lá, deve estar chegando. Doutora Cheguei! Lídia! Que maravilha, minha querida. Gente, eu estava aqui conversando com vocês, coisa muito simples, dizendo que aromaterapia era até para limpeza, para dar esse tempinho de doutora Lídia chegar, né? Então, eu tenho uma honra muito grande de estar recebendo essa pessoa aqui, tá? Foi até engraçado como a gente se conheceu, né? Que ela foi falar o que é que ela trabalhava e eu não sabia o que era o estomaterapeuta, não era, doutora? Inclusive, eu trouxe hoje aqui o conceito, né, para não ter esse Com problema. certeza. E aí ela ficou dizendo, e eu disse, cara, bonito. E na minha mente, que era parte de estômago. Caramba, ela É, trabalha na parte de estômago. E eu fiquei assim, sabe, como farmacêutico. E eu sou da área de saúde e não sabia. Então tem muita gente que não sabe o que que é. Então, gente, eu vou deixar a doutora Lídia se apresentar. É uma pessoa que não foi fácil estar aqui comigo, porque é muito movimentado, muitos pacientes nessa área ela atende. Então, assim, aproveitem. A gente vai começar dando uma pinceladazinha em aromaterapia, porque tem muita gente aí que ainda não pegou a primeira parte, então a gente só pincela, né? E depois a gente vai para diabetes, só pincelar, porque o foco hoje, vocês vão usar essa mulher aí hoje, certo? Na parte do quê? Do pé diabético, que ela é excelência nesse fato. Com você, doutora. muito obrigada, Thales. E, assim, eu queria, inclusive, primeiro, parabenizar a sua disponibilidade, né, porque eu venho acompanhando no seu Instagram, né, que você procura sempre trazer vários profissionais para falar sobre esse tema. Realmente não é um assunto que é empírico, né? Um assunto realmente que já tem muita comprovação, né? E é muito importante a gente ver assim, todos esses profissionais, né, atuando em prol de uma alopatia, né? Mais uma terapia, né, presente para os pacientes, né? Exatamente, Que exatamente. eu acho que isso que todos os profissionais querem, né? Que os seus pacientes tenham um melhor tratamento, né? Com Seja certeza. ele alopático ou não. Isso. Agora sim, vocês vão me perdoar, mas eu tive que fazer um pequeno roteiro, porque Muito simples, é muito movimento, né, apesar, doutora? apesar de que eu falo muito, mas eu preciso ter um direcionamento, porque senão eu me perco. Mas diga aí quem você é. Você ainda não disse, não. O que é que você Pois faz? é. Exatamente, é isso que eu quero ainda. A Emerson ainda não entrou, né? Pelo que eu tô vendo, disse que ia entrar Isso, mas bonitinho. vai entrar, vai entrar. Tá. Então, deixa eu falar. Meu nome é Lídia Estela.
Eu sou enfermeira, estomoterapeuta, e eu vou já explicar o que é estomoterapia. E há algum tempo a gente se conheceu, né, ano passado, no curso de formação de aromaterapeutas. E assim, para mim foi, eu pude, o que eu pude sugar para implementar na minha prática, né, foi assim muito importante. E eu só tenho a agradecer ao CETRED, ao professor Rafael, que foi assim uma oportunidade muito boa, realmente. E assim, esse tema, falar sobre esse tema, eu até já fiz algumas aulas, né? Assim, que é uma coisa assim diferente. Hoje tá aqui conversando é um pouco mais, como é que eu digo, desafiador, né? Com certeza. Mas falar né, em um tema em que muitas pessoas estão usando, né, falando, é, vários profissionais estão utilizando, me dá uma satisfação em poder colocar aqui a enfermagem como Uma referência com também. uma referência, né? Isso. Porque não só eu, você já trouxe outras também, né? Sim, Que, sim. que utiliza, se eu não me engano, uma acupunturista, não foi? Foi Que era sim. enfermeira. E E também na então, parte do autismo. do autismo, pois é. Inclusive, eu tenho até uma pessoa na minha família, mas ainda não utilizei com ela. Uhum. É, e no nosso flyerzinho lá da divulgação, tinha PIC, vieram me perguntar o que era PIC, né? E eu queria até, assim, que se você puder me complementar, né? Sim, Que fica à são as vontade. práticas integrativas complementares, né? Presentes, que está aí no SUS, né? Que a aromaterapia é contemplada nessa prática. Sim. Então, os profissionais de saúde, né? Que estudam sobre o tema, pode utilizar dessa prática no SUS, assim como outras, né? Acupuntura, Eneagrama, constelação familiar. Inclusive, doutor, homeopatia. amanhã tem uma live com constelação familiar, viu? Quem quiser assistir também. Viu? Então vamos assistir, que é muito interessante. Pois não, Né? continue, desculpa. E aí eu queria falar, né, sobre a estomoterapia. A estomoterapia ela é uma especialidade exclusiva do enfermeiro, né, que ele cuida da parte de estomias, de feridas crônicas, agudas e crônicas, de dreno, de catéter, de incontinência anal e urinária. Então, assim, é um conjunto de atividades que a gente realiza, né? E que eu posso, em todas elas, incluir a aromaterapia, tá? Dentre essas atividades do estomoterapeuta, a que eu mais atuo é na parte de feridas. Apesar de que, assim, temos algumas especificações, né? Mas a que eu atuo mais são as feridas, tanto crônica quanto agudas, Certo. certo? Muito bem. E aí, assim, o que eu trouxe de definição de aromaterapia para as pessoas tentarem entender mais ou menos, né? É, terapia, é tratamento, né? E Sim. é um tratamento natural, né? Que você utiliza as propriedades curativas presentes nas moléculas dos óleos essenciais, Sim, né? sim. Então, a gente pode definir a aromaterapia como um conjunto de técnicas para essa aplicação desses óleos essenciais. Tu traz sempre Sim. da definição. Tá aí, olha, o Emerson entrando. Oi, Emerson. Então, óleo Era o essencial, meu, né? Como a era o doutora falou. meu, o meu, o meu É, outro estomoterapeuta. tava lá direto, né? Estomoterapeuta, Então, aromaterapeuta. Emerson, um abraço, viu? Saudade de você, viu? Então, aí o óleo essencial, né? Complementando o que a doutora tá falando. Então, assim, o óleo essencial, o que é que define o óleo essencial? Básico, lógico, para você entender, desde o profissional de saúde ao leigo. Foi volátil, tá? Foi produzido pela planta, foi volátil, tá bom? E protege, faz alguma ação de proteção na planta, é um óleo essencial. Então, pronto. A diferença é essa. Por que a diferença do óleo essencial para o óleo vegetal? Que o pessoal fala, eu não gosto, eu falo 1000 vezes, né, doutor? Isso aí. Eu não gosto de chamar óleo vegetal. Porque eu acho que tudo vem da planta. Se vem da planta, é um vegetal. Então, óleo essencial é óleo vegetal. Aí, para não confundir a cabeça do pessoal, né, mas também para botar para vocês que existe essa denominação, óleo vegetal, eu chamo de óleo carreador ou óleo fixador, tá? Ele é o quê? É o que não é volátil. É aquela parte da planta que faz todo o que o óleo essencial faz,
Porém, ele é pesado, ele é denso e ele não consegue volatilizar tão facilmente. Então, ele sai desse padrão da gente de aromaterapia, né? Porque ele é usado, lógico, ele é usado, tá? Ele é Tem sua acompanhamento para função nós. também. Tem sua função gigante, importantíssima. Mas nós da aromaterapia, nós somos muito assim focados na questão do porquê das coisas do óleo essencial. Mas continue, doutora, aí. Pronto. Aí a definição que eu trouxe é justamente isso. O princípio ativo, né, é o que vem das plantas medicinais e aromáticas. Certo. Justamente porque a planta, ela tem algumas funções dentro dela, né? Que você já falou, é a função de defesa, a função de conservação e de reprodução. Isso. E aí o homem vai lá, tira aquele produto da planta, né? Certo. E vamos dizer, de 1 quilo de não sei o que, 1 quilo não, é mais de 1 quilo, né? Vamos dizer, muitas toneladas. plantas, ele, de acordo com aquele método de extração dele, ele consegue tirar aquelas gotinhas mágicas que têm a função curativa, tá? Exatamente. E aí, eu ressalto aqui que óleo essencial é muito diferente de essência. Sim. Não que as essências sintéticas também não tenham seu valor. Por exemplo, se eu pego uma essência e faço uma difusão com essência, eu estou deixando o meu ambiente mais harmonioso, né? Mais perfumado, com um clima melhor. Isso pode ter outras repercussões. Até porque, desculpa. Até porque, doutora, o cheiro, ele vamos dizer assim, faz ligação com algum momento agradável ou não agradável da nossa vida. Exatamente. É isso, Paz? Continua. Desculpa. Mas quando você fala... Não, pode... Eu adoro isso. A gente pode conversar. Vai. Mas quando a gente fala da questão curativa, né? A gente tem que lembrar sempre, são óleos essenciais. Exatamente. Tá? Show de bola. E aí, quando você vai lá e desmata toda uma plantação de eucalipto, aí você produz o OE de eucalipto, que é o óleo essencial de eucalipto. Essencial de eucalipto, isso. Tá? Exatamente. E aí, a gente tem que ter alguns cuidados na hora de adquirir esses óleos. Muitas pessoas me perguntam, para você também deve perguntar, que era até tema de muitas discussões na nossa prática lá da aromaterapia. Mas quais são os cuidados que eu tenho que ter na hora de adquirir um óleo essencial? Eu compro de que marca? Tem a marca tal? Então, assim, o que a gente costuma dizer, tem que pegar um óleo essencial de qualidade. Certo. Se você pega um óleo essencial muito barato, talvez esse óleo não tenha seguido todos os padrões de qualidade, né? Não tenha uma boa procedência, não tenha realizado todo o processo de extração de maneira adequada, né? A questão da estocagem, embalagem, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Pega um óleo de, sei lá, valor aí, mas o óleo tem 30 ml. Com certeza ele deve ser misturar, ele vai ter a sua importância, mas ele não é um óleo essencial puro. E até porque, doutora, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, 95% das marcas de óleo essenciais eram adulteradas. Estados Unidos. Exatamente. E é tão bom viajar para lá e trazer óleos, né? Mas então, aqui também tem essa lente. Aqui tem essa lente, pois é. Mas assim, o que é importante, já só para deixar aqui, aí você vê se você concorda comigo, tá certo? Tudo bem. Lê bem o rótulo, né? Para ver realmente a sua composição. Certo. Mas vamos dizer que fizeram um rótulo aí falsificado. Mas você olha, vê o que é que tem lá escrito, vê qual é a substância, ele tem que ter uma substância única. Sim. E a outra coisa é a questão, aquele testezinho do filtro do café. Você indica também, tá? Sim. Eu faço até na folha de papel se não tiver. Que fica lá. Mas o filtro do café é excelente, mas ninguém vai estar com o filtro do café de repente do lado, né? Aí eu pego, arranca a folha do caderno, coloca lá. Fale aí, como é que é? Pois então, vamos falar. A gente coloca uma gotinha. Se você tiver mais de um, você coloca assim, certo. A marca tal, aí pinga uma gotinha lá. A marca tal, aí pinga outra gotinha, né?
E aí espera um tempo. Se por um acaso aquela folha de papel ficar manchada, Pronto. né, tiver É alguma adulterado. mancha, É ele é adulterado. adulterado. Ele é Pronto. misturado com outros óleos, E querendo né? ser mais chato ainda, se você for uma pessoa chata como eu sou, não assim, eu sou uma pessoa maravilhosa de se lidar, mas chato na excelência do que a gente faz, se está trabalhando com algo excelente, né, doutora? O que é que a gente faz? Eu solicito a cromatografia daquele óleo, daquele Isso, aí lote. Eu é. solicito a cromatografia, porque a partir do momento que eu estou solicitando a cromatografia, se eles chiarem, ou se eles colocarem de outro lote, a gente tem do lote de 2 anos atrás. Não me interessa, eu quero aquele lote que está ali, tá? Então, hoje a Para quem não sabe o que é, gente, cromatografia é um estudo em que ele vai dizer detalhadamente quais são a composição dos óleos isso, que vai estar lá. A exatamente. porcentagem de cada óleo, Exatamente. né? Exatamente. É um pouco mais complicado, algumas marcas realmente já traz, mas a maioria não, né? Então, Isso. Mas vamos para frente. Vamos lá. vamos para frente. Então, assim, então, é importante a gente entender que cada óleo essencial, ele tem várias atividades, que como eu falei, a planta, ela tem aquele sistema de defesa dela, mas ele também pode ter outras características. Então, o mesmo óleo, ele pode ter várias, Sim, vamos dizer assim, funções, né? sim. Só que elas não estão isentas de risco, né? Ah, é natural, Lídia, bebe aqui. Ah, pega aqui, Thales, beba aqui esse óleo aqui que eu comprei aqui, ele é natural. Uhum, Então, passa aqui na uhum. sua pele, use no seu rosto. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e Com critério na hora certeza. Com certeza. tanto dessa prescrição, né, como desse uso. Até porque a aromatologia ainda está engatinhando no Brasil. Que a aromatologia, gente, é a parte que estuda até a via oral dos óleos essenciais, que só é autorizada por profissionais da área de saúde. Além deles serem da área de saúde, eles têm que fazer um curso de extensão, tá? Um curso, é uma especialização em aromatologia. A Europa, ela já é muito bem vista essa área, tá? Aí, a doutora falou assim sobre o perfume, sobre não sei o quê. Aí tem a aromacologia. A aromacologia nasceu lá nos Estados Unidos. E a aromacologia, tudo que cheira, ou mal cheira, ou cheira bem, tá? Ela é estudada. Se te faz bem ou se te faz mal, ela é estudada. Então, perfume, tudo, ela estuda. Entendeu? Vamos para frente, doutora. Vamos puxar aqui que Vamos. já temos que correr aqui. Tem muita informação para a gente falar, né? A gente quer lhe Pronto. usar muito na sua área, sabe? Não, aí tu vai É me muito dizendo aí, porque importante. eu falo demais, né? Pronto. Não, que é isso, tá Mas tranquilo. assim, Vamos, então vamos vamos lá. partir. E aí, assim, eu quis trazer o tema diabetes para a gente conversar um pouco, não para falar sobre diabetes em si, Certo. mas para falar realmente de uma das complicações bem presentes no diabetes, que quem é da área da saúde, ou então quem não é, já tem algum conhecido, ou já teve, que teve essa complicação, que é a questão do pé diabético, tá? Isso, Então, isso. o diabetes ela é uma doença crônica, né? Onde se verificam níveis elevados da glicose no sangue, né? E ela é Exatamente. decorrente ou da baixa produção da insulina, do hormônio, ou dessa má absorção. Beleza. Exatamente. Milhões de pessoas no mundo convivem hoje em dia com a doença, muitas nem sabem, ou muitas sabem, mas nega. E aí é nesse momento em que as complicações aparecem, certo? Exatamente. E antes dessa complicação, é importante a gente falar, porque tem pessoas aqui de todo tipo, tem profissionais, como eu falei, mas tem leigos. Então, preste atenção, existem realmente 3 tipos de diabetes para a gente conversar, né? Não conversar Uhum. hoje, é porque vai ter aula de diabetes mesmo, né? Porque tem muitos óleos essenciais que ajudam, como práticas integrativas e complementares que a gente já conversou aqui. A tipo 1, gente, ela é uma diabetes geralmente já ao nascer, que é bombardeado. O teu organismo, ele fica contra você, contra teu pâncreas. Aí o organismo diz assim, eu não gostei do pâncreas da Lídia, então eu não gostei dele, eu vou lá e vou acabar com as células beta, que são células que produzem o quê? Insulina. Olha que covardia. A pessoa nasceu, tá? Aí a pessoa, o próprio organismo fica com raiva de ti e diz assim, eu vou bater e quebrar essas células que produzem insulina. Aí a pessoa não produz insulina.
E o pouquinho de glicose fica bailando no sangue, ocasionando vários problemas que a gente sabe, né, doutora? A tipo 2, isso, gente, só são de 10 a 15% dos diabéticos, tá? Mas está crescendo muito. E a gente vai conversar já já, depois que ela começar no pé de diabético, eu também vou puxar um pouquinho, porque tem produtos que trabalham, tá? Junto com a alopatia, que é o que o médico prescreve, tá? Que a prática integrativa é isso, a aromaterapia é isso, é estar acompanhando ali o teu tratamento, melhorando tudo, né? Melhorando todo aspecto. Então, assim, a gente vai falar aqui que tem, tá? Produtos que vão ficar bem. A tipo 2 é adquirida, que no caso ali adolescente ou até mesmo já velho, né? Já idoso. E hoje em dia, mais ainda, com vários hábitos, né? De obesidade, hábitos alimentares, sedentarismo. Tá trazendo a população do tipo 2 para mais jovem ainda, né? Mais jovem ainda, né? Essa quarentena, caramba, vai resultar, né, doutora, lá na frente em alguns pacientes que a gente vai ter que atender com essa visão macro, porque não adianta, o pé do diabético. Quando a doutora vai pegar, com certeza ela não vai pensar só no pé, ela vai pensar no geral, que é o que vai falar já, entendeu? Exatamente. E tem, gente, a diabetes gestacional. Que a diabetes gestacional, a minha preocupação mais é na criancinha, porque a mulher vai ficar bem, a mãe vai ficar bem se Deus quiser, tá? Mas aí, o que acontece? Há uma descompensação da insulina, não consegue ter um equilíbrio, por quê? Porque a criança tem que ter açúcar. Açúcar é o combustível. Primeiro é a respiração, que a gente não vive sem. Segundo, a primeira fonte de energia orgânica se chama o quê? Açúcar. Então, o feto está lá, absorvendo açúcar. Quando vai muito sem insulina, vai demais. Aí tem a macrosomia fetal, que é toda criança, se você teve um filho que nasceu com 4 quilos ou mais, ele nasceu com macrosomia fetal. Então, independente de sexo, de estilo de vida, foi 4 quilos ou a mais, ele entra nessa linha de cuidado. Vai lá, doutora, arrebenta. Então, vamos que a gente está correndo, vamos embora. Então, assim, falando agora sobre o pé em si, né? Sobre o pé diabético. Vamos lá. É um tipo de lesão, né? De comprometimento, em que ele aumenta muito o risco de amputação, né? E depois da primeira amputação, para ter várias outras amputações, esse risco aumenta mais ainda, né? Esse número aumenta mais ainda. E aí a gente tem, o tratamento é multiprofissional e a gente tem vários tipos de tratamento, né? Eu mesmo, assim, a gente dentro da estomoterapia, graças a Deus eu já vi vários estomoterapeutas aqui na live, então a gente sabe que a gente tem várias coberturas que podem ser utilizadas, a gente tem que otimizar a parte da alimentação, a parte da hidratação do paciente, a hidratação da pele. A gente tem a possibilidade de usar fototerapia, com laser, com várias coisas. E uma das alternativas são a utilização dos óleos essenciais. Uma outra coisa na parte de podiatria, né? Que são alguns tratamentos para prevenção dessas complicações, como a limpeza das unhas, aí entra a parte dos fungos, né, de unhas encravadas, que a gente chama de onicocriptose, né? Então, tudo isso a gente pode usar os óleos essenciais. É tanto que eu não ando mais sem minha bolsinha, né? Tem os óleos lá, quando eu vejo alguma indicação, eu já utilizo. Então, diante disso, eu peguei 3 óleos, que são os que eu mais uso, tá? Certo. Até porque não ia dar pra gente falar aqui. Não ia dar pra falar tudo. Mas esses são os que eu sou mais apaixonada. E um que eu uso, que depois eu quero até falar, de pessoal, né? Como é? Uso pessoal, você usa pessoal. Uso pessoal, Então, assim, eu vou falar de melaleuca, que é o tea tree, o óleo de cravo e o óleo mais famoso e falado, que é a lavanda. Eu acredito, assim, quem não gostar é porque deve ter alguma memória afetiva aí que não gosta mesmo. Mas, assim, o cheiro realmente é muito bom. Inclusive, então, quem não gostar de lavanda, eu tenho uma segunda opção. Vai pro Vetiver que dá certo. E ambos são totalmente diferentes da memória olfativa. Certo? E é totalmente bom docinho. também, né? Excelente. Então, na dúvida, quando tiver um paciente, tá?
que não gostar. Tem gente que não gosta daquele cheiro da lavanda. Exatamente. É verdade. Raro. É raro. Eu sei disso. Mas tem pessoas. Aí eu já oriento que o vetiver. Que o vetiver, eles são princípios ativos diferentes, majoritários, porém eles têm mesma grade de atenção. Vai no melaleuca e depois me deixa falar um pouco sobre a parte técnica dele. Vai lá. Do melaleuca, né? Pois é. Vai O lá. melaleuca, por que ele é bom para nós, enfermeiros, e enquanto está cuidando ali de uma lesão? Ele tem algumas características, né? Ele é fungicida, ele é cicatrizante, ele pode ser bactericida, virucida, Sim, né? Ele sim. pode ser usado, aí já entra outras indicações, ele pode ser usado em candidíase, Sim. mulheres que têm Sim. candidíase de repetição, por exemplo. Ele pode ser usado, como eu falei, nas onicomicoses, que são os fungos nas unhas. Uso muito, muito, muito. Isso. Sim, sim. E aqui uma indicação também que é ótima, mas aí sai do meu pé, né? Entra em outros aspectos, mas em acne, por exemplo, e oleosidade, né? Sim. Então, Sim. esse é um óleo que ele é múltiplo uso. Com Certo? certeza. Então, e ele é assim um coringa que eu considero. Muito Só que bom. ele tem que ter ele tem umas características, assim, como ele, por exemplo, ele é bom para oleosidade, então quer dizer que ele causa um certo ressecamento. Então tem que ter cuidado para, de acordo com o paciente, você não usar só o óleo de melaleuca e causar um ressecamento, por exemplo, no pé do diabético, que não vai ser um fator bom. Boa. Entendeu? Interessante. Mas aí agora você pode falar mais sobre a composição, Vou né, puxar aqui o gancho na parte técnica. Vamos lá. Porque assim, gente, a gente dividiu até para que a gente pudesse falar os dois. Porque senão ela ia falar sozinha, eu ia falar sozinho e não ia ficar sem sentido. Então assim, mas o que eu falo, ela está no domínio total. Entendeu? Então assim, já na estomaterapia não, né? Eu não sou bom. Eu não sabia nem o que era, né, antes. Mas enfim. Mas gente, ó, vamos lá. O que acontece? Porque os óleos essenciais, eles são bactericidas, bacteriostáticos, alguns, fungicidas, viricidas. Por quê? Vamos entender isso aí, certo? Bom, o óleo é lipídio. Lipídio é gordura. A membrana dos micro-organismos que separa a parte de dentro deles para fora é lipídica. O óleo essencial chega com carinho e diz, abre aí que eu quero entrar. Na hora que ele abre, por ser essa interação, há uma liberação de uma bolsa de proteção do micro-organismo. Essa bolsa começa a ser trabalhada pelo óleo essencial, tá? Fazendo com que haja um rompimento. Esse rompimento faz com que as organelas, né, citoplasmáticas e diversas, elas vão sair, que são responsáveis pela respiração. Então, já não bastou o rompimento, que o micro-organismo lá, uma bactéria, um fungo, morreu, né? Mas ainda ele ainda fica lá dizendo, não, você morreu, mas eu vou ver até o final. O óleo essencial fica lá, vou até o final. Então, a tua respiração não respira mais, o óleo essencial, obrigado, valeu, vou embora. Então, essa é a função básica dos óleos essenciais, que o melaleuca, certo? Que é o Melaleuca ternitifolia, que é lá da Austrália, tá? Que tem 3 quimiotipos. Eita, Thales, o que é isso? Mas é importante saber. Por exemplo, é por isso que você tem que buscar um aromaterapeuta. Tá? Você tem que buscar um aromaterapeuta para você entender. Por quê? O melaleuca quimiotipo 1, ele é chamado terpeneno 4-ol, certo? Então, o que acontece? O terpeneno 4-ol é o mais bactericida de todos. É o que mais mata bactérias e fungos também, tá? Aí vem o segundo. O que é isso, Thales, quimiotipo? A planta ser a mesma, gente, é do mesmo jeito, é a mesma planta. Só que, por algum motivo, dentro dela a produção está diferente. E aí tem um quimiotipo, né, o terpeneno 4-ol, tem o quimiotipo dessa mesma planta, que é 1,8-cineol, que eu amo de paixão, mas eu amo mais o terpeneno, ok? Eu amo primeiro, para melaleuca. Mas o princípio ativo de 1,8-cineol, que é o eucaliptol, que está no eucalipto, ele é ótimo como fator respiratório. Trabalha muitas vias respiratórias, né? Então, no caso da doutora, que é o quê? Uma ferida, a gente está falando em, né? Uma ulceração, alguma coisa. Uma lesão crônica que precisa seria interessante o primeiro. Por quê? Porque o primeiro ele tem uma ação mais rápida bactericida
e fungicida. E a gente sabe que o diabético, ele é o quê? Ele abrange um caldo nutritivo para micro-organismos. Então, esses micro-organismos, eles vão crescer. Só aí a gente precisa estar bombardeando com nossos óleos essenciais, né? E o terceiro, gente, é o terpenenol, que é outro, certo? Que já não tem tanta, já não é mais para ali pela China, pela questão, certo? E aí o que acontece? Nós temos que trabalhar principalmente com esse. É importante o aromaterapeuta saber que sabe, eu sei disso, tá? Né? Tanto a doutora como eu, a gente faz home care. Ela na parte da estomaterapia e eu na parte da aromaterapia, certo? Aromaterapia clínica. A gente vai estar lá, faz toda a anamnese, verifica tudo. É 1h30 mais ou menos de atendimento, que é bem mais o seu, porque você tem todo um processo. O procedimento, né? Também, procedimento, né? Que é bem desgastante e tem que ser todo cuidado, todo amor. E isso é importante você entender o que é o teu paciente, para tu começar a conversar, tá? Mas aí tem a outra parte. O próprio melaleuca também, ele vai matar o vírus, mas não é desse jeito não, olha. O vírus, ele precisa se instalar na nossa célula para ele se reproduzir, senão ele morre. E o que é que faz esse pá? É a hemaglutina. É um cachezinho, gente. É dois ferrinhos assim, pá, que é o Covid. O Covid não tem, né? Coronavírus, aquela coroazinha, entendeu? Aquele formato, ela pá. Então, é a hemaglutina. Ela encaixa. Esse encaixe, olha que lindo, doutora. O óleo da melaleuca, que é 1,8, ou melhor, 4 terpenol, ele vai se ligar nessa hemaglutina. Se ele já está ligado com óleo essencial, ele vai se ligar nas nossas células? Não. Vai estar ocupado. Está ocupado. Ele vai vagar até morrer. Gente, vocês não sabem onde é que vocês estão se metendo. Eu e a doutora Ellen estamos apaixonados por esses óleos. Então, assim, vocês, por favor, quem não gostar, sai agora, porque o amor é gigante. E tudo certo? quer usar óleo, né? Tudo quer usar óleo. Olha, inclusive, nos Estados Unidos, a gente sabe quando as pessoas vão lá, eles geralmente adquirem um produto chamado Molluscum No More, que é molusco contagioso. Que é, né? Molusco contagioso. Então, esse medicamento lá é vendido demais. Adivinha o que é? Melaleuca. Melaleuca. É melaleuca. Porque o melhor produto para molusco contagioso, para quem não sabia, nós dois sabíamos aqui, mas para quem não sabia aí, é o melaleuca. Aí você coloca, dependendo da pele, tem toda a relação. Aí você tem que procurar um aromaterapeuta para estar orientando como é que você vai colocar, né? Beleza, doutora? Beleza, amei, vamos... Já vamos para frente. Bora lá, que senão eu falo também. O outro óleo que eu gosto de utilizar nos meus pacientes é o óleo de cravo. Eu acho que muita gente que conhece o cheirinho do cravo, porque já teve contato lá no consultório dentário, né? Que sempre está presente nos enxaguantes, em alguma coisa assim. E o cravo, ele é bom para verrugas, para fungos. Eu já fiz alguns tratamentos também nos pés. Perfeito. Eu pensei que era no olho. Eu fiz aquele tratamento, no olho não pode, né? Com verruga, ou com o cravo, óleo de cravo. E ele também tem um componente anestésico, tá? Justamente pelo eugenol, que é presente nesse óleo, né? Que ele tem a capacidade, né, de deprimir os receptores sensoriais. Então, se você fizer um testezinho em casa, pegar um botãozinho de cravo e mastigar, você vai sentir um leve anestesia. Sensação de anestesia na boca. Exatamente. Tá? Talvez antigamente fizesse dessa forma, faz toda né? a diferença, exatamente, faz toda a diferença. Então, pra gente, por exemplo, vai fazer um procedimento, geralmente o procedimento de, por exemplo, retirada de canto de unha, ou então, sei lá, algum curativo, você pode pegar o cravo e beber um pouquinho de algodão, 3 gotinhas do óleo de cravo no algodão, deixar ali um pouquinho na unha, que ele vai dar uma sensação de anestesia. Sabe o que é que eu uso, já facilita, doutora? O nosso tratamento. Sabe o que é que eu uso pessoalmente? Porque agora tá na quarentena. Quando eu vou retirar esse aqui, parece meu cabelo, né? Imenso, né? Minha sobrancelha. Mais uma dica, meninas, para fazer sobrancelha. Exatamente, eu diluo um pouquinho só no óleo de coco, para não, de repente, cair no olho, pelo menos tá diluído, e passo só um ponto aqui, porque eu morro de medo disso. Dói demais. Mas, gente, só complementando o que a doutora falou, essa do eugenol, ele é 80% eugenol.
tá? Então, o óleo de cravo, realmente ele é quase todo isso aí, tá? Ele é entre 80% a 95%, tá ali. É quase todo o eugenol. E ela já falou que o que acontece? O eugenol, ele estimula, certo? Os receptores. Ele estimula o GABA, tá? E deprime o glutamato. O glutamato, ele baixa o glutamato, estimula o GABA. E isso aqui faz essa anestesia. É anestesia mesmo. É o que acontece ali no setor cirúrgico, tá? Mas com outras drogas que são mais potenciais, mas também são mais drásticas, né? Então, o que é que ele faz também? Esse rapazinho, o eugenol, ele simplesmente, cara, olha que lindo, ele inibe a COX-2. Aí a gente vai lá na cascata de inflamação, COX-2, traboxona 2, formando as prostaglandinas. Cara, ele desinflama. E detalhe, tem a COX-1 e a COX-2. E a COX-1 não pode bloquear porque ela protege o nosso estômago com a muco. E ele inibe só a que você pode parar, que é a que causa inflamação. Por que, gente? Que coisa mais linda, né? E tem mais outra função importantíssima. Já que a gente falou, vamos falar. Tem que falar tudo. Ele inibe a MAO. O eugenol inibe a MAO, que é a monoaminoxidase. A MAO, gente, ela atira na serotonina, ela, sabe, tá ali, atirando na serotonina, na dopamina, na noradrenalina, deixando a pessoa depressiva, deixando a pessoa triste, deixando a pessoa para baixo. O que é que o eugenol vai fazer? Mal, tu é mal. E aí, serotonina, dopamina, noradrenalina. Cara, isso é viagem, valeu. Show demais. Meu cravo nem tá aqui, mas eu vou usar um bergamota, porque eu tô muito feliz. Vou usar aqui. Vai lá, doutora. O próximo. E aí, como sugestão para um tratamento de ônico, o que ele está fazendo, gente, é uma inalação, tá? Do óleo. É uma das vias de administração. Desculpa, é porque eu estou muito feliz e eu quero aumentar, né? Eu quero aumentar. Então vai lá, doutora, vai lá. Eu acabei nem falando direito das vias de administração. Mas ela... Desculpa. Falei? Eu falei? Falou. Falei, não? Falou. Falei? Não. Pronto, falou, ele não. fez agora uma inalação. Não. A gente pode fazer compressa direta, a gente pode usar puro, pode fazer com difusor, pode fazer com banho de assento. Acho que não me lembro, mas tudo bem. Então, como sugestão para micose micose de unha, que é um dos problemas assim que quem realiza esse tratamento de pé de prevenção, né, e tudo, usa. Eu vou dizer aqui, e aí você vai dizer se a concentração tá boa ou não, tá? Tá certo. Mas, por exemplo, 5 ml de um óleo carreador, que Boa. pode ser um óleo de Semente jojoba, de de uva, 2 gotas do cravo e 2 gotas de melaleuca. Perfeito. Você tá aí, você tá fazendo o quê? Gente, 1 ml equivale mais ou menos a o quê? 20 gotas. 20 gotas. Olha a quantidade insignificante de ml. Aí o cara vai falar lá aí atrás, né? Que não entende, né, doutora? Mas é muito pouco. É muito pouco. Eu coloquei uma gota aqui, gente. Isso aqui já tá no meu cérebro, já fazendo a diferença. E aí, assim, essa fórmula aqui que eu tô falando é tipo assim, é uma fórmula, é um home care para os pacientes utilizarem. É tudo um complemento, tá? Depois que eu realizo o tratamento de prevenção, até com laser terapia, com terapia fotodinâmica, porque a gente sabe que assim, o fungo nas unhas, ele pode também... Bem resistente. Além dele ser muito resistente, ele pode vir causar ali uma infecção local e até depois evoluir para uma amputação. Nesse tipo de paciente, entendeu? Então, tem que juntar os dois tratamentos, né? Essa formulazinha aqui é o tratamento para home care. E aí, só para complementar, tu já vai falar alguma coisa de cravo? Só um detalhe, o cravo, só um detalhe. Ó, gente, é porque a gente não tem tempo, tá? Eu e doutora, a gente tá sendo assim, bem prático na situação, porque o cravo eram 2 horas de aula. Melaleuca era 1 hora, entendeu? Então, assim, não dava para fazer dessa forma. Um aromaterapeuta, ele tem uma visão total. Na hora que eu vou atender esse cliente diabético, lá na anamnese, quais são os medicamentos que você está tomando? Na hora que ele falar essa palavra-chave, heparina ou varfarina, que é o Marevan, tá? Eu já não posso usar o cravo. Porque o cravo, ele altera o fator de ativação plaquetário, que é o PAF.
Então, naquela visão ali, você já tem que ter... Ah, Thales, isso é muita loucura, tem que saber muita coisa. Não, gente, você tem que apenas estudar. Quer ser aromaterapeuta? Parabéns, vai ser nosso colega. Tá? Vai ser nosso colega, a gente vai dar o maior apoio. Mas tem que estudar. Porque não adianta você comprar um óleo e amanhã tá indicando para todo mundo, passando na internet, como a gente vê, feito louco, tá? Se você não entende os riscos que isso pode existir. Salicilate de metila no Intergreen, que tem alta quantidade, tá? Muito usado também na enfermagem, que eu sei, tá? Ele, quando a pessoa é alérgica a dipirona, a S e tal, ele vai dar um processo alergênico, a edema de glote, que a gente sabe. Então, a gente tem que estar com todo esse aparato, certo? De entendimento, tá bom? De fazer com que as pessoas entendam. Gente, não são as empresas hoje que estão erradas, não. São as pessoas que estão entrando, são as pessoas que fazem as coisas erradas. Eu quero que muitos aqui sejam aromaterapeutas, cara. Quero que muitos. Mas para isso, eu vou cobrar que você estude. O que a gente está fazendo, a gente não está perdendo tempo, não. Não é isso, doutora? A gente está ganhando. Viu? E tá voltando assim a história também do meio, assim, a minha população, né? São pacientes mais idosos, realmente, com essas complicações do pé. Então a gente tem que buscar todo, assim, o que tiver ao nosso conhecimento para que não ocorra realmente a amputação do paciente, né? Que eu acho que é o fim maior, né? Que é isso. Qualquer amputação que você evitar já é um serviço muito... Exatamente, é uma bênção para vocês. Uma bênção. Então, assim, só complementando aqui, o último óleo que eu selecionei, que é o óleo que a gente falou antes, que é a lavanda, né? A lavanda tem todo esse conceito ainda do estresse, para acalmar, insônia, né? Para tensão muscular, né? Para estados depressivos. Além disso, ela é ótima para queimadura, para inflamação, anti-inflamatório, para assadura. Com certeza, assim, o óleo mais consumido e mais tradicional que existe. Né? Não é o mais antigo, né? Que o mais antigo tem lá nos papiros, mirra, frankincense. Tem lá nos papiros 2.800 anos antes de Cristo. Tem papiros escritos com óleo essencial. Mas ele é o mais consumido, realmente. E ele, assim, ele acalma e tranquiliza. Então, além de eu colocar nessas fórmulas dos meus atendimentos, né? De combinar lavanda com melaleuca, quando eu quiser aplicar numa região que não pode ser muito ressecada, né? Com certeza. Além disso, você ainda utiliza para, por exemplo, alguns pacientes referiam dor na hora que eu ia fazer meu procedimento. Perfeito. Aí eu utilizava 2 gotinhas de lavanda no pulso, porque aí eu tinha 2 vias de administração, tanto a inalação quanto a tópica. Correto. E aí ele conseguia relaxar. Que legal. Então, colocava o algodãozinho, ia conversando, deixava fazer o procedimento sem, assim, melhor da dor, né? Com certeza. Então, gente, é isso que é lindo. Para 2 coisas. É isso que é lindo, sabe? A gente trazer profissionais que estão ali no dia a dia para que você veja o que é que está acontecendo. E detalhe, viu? Aviso aos navegantes. Quem for praticar lavanda 3 vezes ao dia, no último paciente vai estar... Cadê você? Aqui. Porque você também está fazendo aromaterapia. Quem está fazendo é o seu paciente e você, em todas as sessões, está fazendo. Então, você tem que deixar, tipo, uma sedativa dessa como a lavanda, que eu vou explicar já o porquê dessas coisas, né? É você deixar em um momento específico, né, doutora? Naquele momento que realmente está dando trabalho. Não é para você usar em todos. Não é para você chegar e usar em todos. E também o que eu quis deixar, assim, a minha experiência é que, assim, eu não realizo atendimento somente de aromaterapia, né? Eu incorporei a aromaterapia nos meus atendimentos. Que eu acho que foi o que, assim, foi mais vantajoso, né? Eu fui vendo que era, onde era que eu poderia inserir essa maravilha que está aí para todo mundo aproveitar, né? E é verdade. Mas vamos trazer a lavanda aqui. Vou puxar aqui um pouquinho da lavanda. Aí agora você fala da lavanda. Vamos. Gente, ó. Lavanda é algo que todo mundo, né, pega e já quer indicar para a família.
eu fui também dessa forma, creio que a doutora também foi mais ou menos dessa forma, mas enfim. A gente tem que ter um certo cuidado, por quê? Vamos lá. A lavanda, que no caso a gente trabalha aqui com algo bem mais concentrado, bem mais seguro. Lavandula angustifolia, certo? Que é da Europa, né? Ali búlgara, uma lavanda búlgara, uma lavanda francesa, que seja dessa espécie. Ela tem 2 princípios ativos majoritários. Thales, eu não entendo isso. Porque se eu e a doutora estivesse falando aqui de todos os princípios ativos, ó, tem óleo essencial de 30 a 40, mas tem óleo essencial de mais de 300. Só tá nós dois aqui. Não, só tá só nós era dois aqui, aqui só falando, conversando. só falando. Pois é. Então, assim, a gente tem que falar nos majoritários. Mas tem que entender que, holisticamente, a planta ela é íntegra. É o equilíbrio vibracional de tudo. Então, qual é a diferença? Né? Eu sou farmacêutico, tá? Sou bioquímico, tá bom? E sou aromaterapeuta, tá certo? Registrado. E o que acontece? Qual a diferença do medicamento para a aromaterapia? A alopatia para a aromaterapia. É que eles, gente, não pensem não, mais de 60% do medicamento, eles vão lá nas plantas ou nos minerais, tá? Ou nos animais, e puxam, isolam uma substância só e botam a nível quase que tóxico. Olha, eu não estou dizendo que sou contra a alopatia, entendam. Há 20 anos, mais de 20 anos sou farmacêutico, sempre fui palestrante de alopatia. Há 3 anos, eu virei casaca, né? Só quero agora aromaterapia, amo isso demais, né? Mas vamos lá. O que acontece? Essa potencialização da substância faz com que você fique bem próximo a um efeito tóxico. Né? Que nós sabemos que a única coisa da substância virar um veneno é a dose. Tá bom? Até água demais, gente, acima de 5 litros, você pode entrar em hemólise e causar anemia. Tá? Então, tudo tem que ter equilíbrio na vida. Né? A gente tem que ter equilíbrio. E aí, gente, o que acontece? O medicamento, ele não pode patentear a planta. A indústria farmacêutica não pode chegar na melaleuca lá que a doutora pratica. A melaleuca agora é minha. Eu assinei, melaleuca é minha. Ele não pode. Tá? Ele não pode. Tá bom? E aí o que é que vai acontecer? Eles isolam uma substância daqueles 30, 40, 50, 100, 300 princípios ativos e dizem, eu vou ficar com esse e vou potencializar. Então entenda essa diferença. Segundo, o que é que acontece? O majoritário, que a gente fala sempre aqui, o majoritário é esse. Então, assim, na lavandula angustifolia, que é essa que eu trabalho, ela trabalha com ela, a gente gosta de trabalhar com essa espécie, que tem alta concentração de acetato de linalina, que é um éster, e o linalol, que é um álcool. Esses dois, eles agem, tá? Olha, presta atenção. Eles agem aumentando, fazendo você chegar muito mais rápido no sono delta. Que sono delta é esse? Nós temos 5 fases do sono. E a terceira fase é onde começa o REM, né? Naquela banda não, né? REM é Rapid Eye Movement, que no caso é quando você está mexendo os olhos. Quando a pessoa está deitada, que está mexendo os olhos demais, não acorde não, rapaz, ela está sonhando. Ela está no melhor momento, certo? Agora, se começar a se tremer toda, é convulsão. Aí você vai ter que, né, cuidar, né? Então não confunda as coisas. Se for só o zoinho, deixa a pessoa no Rapid Eye Movement dele, que ele está ali retornando a bateria. É ali que começa a bateria do dia ser reposta. E aí, quando você acorda, você está cansado porque você não chegou no Rapid Eye Movement. Entendeu? Então, o que acontece? Nesse momento, a lavanda te joga lá. Olha que lindo, né? Ela te joga lá. Por quê? Por que ela te joga lá? Ela, no caso, diminui também o cortisol, que é produzido a noite toda, para de manhã a gente estar preparado para algum trauma, alguma coisa. E o cortisol, nós sabemos da área de saúde, e você, leigo, vai saber agora, é uma substância que você, no caso, ele é usado em acidentes, por exemplo. Ele está sendo produzido direto para proteger você. Só que ele, em excesso, começa a desgastar os neurônios. E aí os neurônios vão para o babel, né? Então a lavandula angustifolia, ela vai, com acetato de linalina e linalol, bloquear o excesso de... Cara, ele não vai bloquear o cortisol, ela vai bloquear o excesso. Tu entende isso? Nós aqui entendemos, mas você que está aí olhando a gente, tu entende a maravilha que é a aromaterapia? Ela faz o equilíbrio, tá? Aí as pessoas colocam, por motivo de vários estudos científicos, que é assim, já colocaram lavanda angustifolia, uma gota na Europa, que pode ser aromatologia ingerida, tá? Colocaram uma gota
para usar diariamente por 14 dias. Viram que em vários, cara, eu tenho vários, tá? Estudos científicos sobre isso, também animais, né? Enfim, mas que ela chegou melhor à ação ansiolítica do que um lorazepam, um benzodiazepínico. Mas aí é que está a controvérsia, preste atenção. A lavândula, ela não é um benzodiazepínico. A lavândula, ela não age como benzodiazepínico. Ela age melhor. Ela age tanto como benzodiazepínico. Não estou mandando ninguém jogar fora o seu diazepam agora não, viu? Nem o prazolão. Isso é uma prática, exatamente, é uma prática integrativa e complementar. É um complemento, tá bom? Se você está no desmame, fala com o médico, eu queria complementar aqui com a lavândula gustifolia, porque lavanda você pode comprar no meio da rua, né, doutora? É uma alfazemazinha. Exatamente, que é só o cheirinho, né? Só o cheirinho. Assim, isso. Depois pergunta a gente qual que é o lavândula gustifolia para você buscar, tá, informações. Então, nesse momento, cara, eles compararam em 14 dias e viram isso. Mas só que ela não age como um benzodiazepínico, como esse tarja preta. Ela não age. Ela faz o efeito deles. Ela age como pregabalina. Pregabalina, que no caso é o Velija, são esses produtos que são para fibromialgia. Caramba, cara, até isso. Então esse produto chamado lavândula gustifolia, vindo de Deus, vindo de uma planta preparada para nós, não é por nós, porque quando a gente bota a mão estraga. Preparada para nós, né? Ela vai agir na fibromialgia porque ela vai exatamente polarizar o cálcio, tá? Na região neuromuscular. Então vai fazer com que você se sinta relaxado. Caramba! Que coisa maravilhosa. Ó, lavândula é muita aula, tá? É muita aula. Eu queria só acrescentar mais um, doutor. Já estão me pedindo aqui sobre a lavanda amanhã. Olha aí, já vai conversar com ela depois aí, né? A gente está à disposição, viu, gente? Segue a gente, tá? A gente vai ter outras lives, não é isso? Eu estou convidando, não sei se a doutora gostou, então a gente vai ter outras coisas. E aí a gente vai estar buscando, porque, gente, tem que ter mais tempo, né? Mas eu queria conversar ainda só mais um, que aí, no caso, eu vou tirar um pouquinho da ação do pé do diabético para a diabetes geral, tá certo? Ótimo, diabetes geral, hiperglicemia. O que é que acontece? Um óleo chamado gerânio, tá? Um óleo chamado gerânio, ele simplesmente, tá? Tem um estudo, eu vou botar esse estudo nessa gravação da gente. Vou colocar lá o link, tá bom? O link lá para você. Vai estar em inglês, mas é muito legal. Você joga no Google, fica só o filé, tá? Google Tradutor. Então tem um estudo muito lindo, não é só um não, tem diversos, mas eu vou botar isso. Muito lindo em camundongos, que eles colocaram a glibeclamida, que é uma medicação para estimular a insulina, exatamente lá nas células beta, que a insulina, a diabetes tipo 1 bate, quebra, né? Nossas células machuca o nosso pâncreas, matando as células beta, né? Então, presta atenção. Esse rapazinho, esse gerânio, quando é o Pelargonium graveolens, que é a família, tá? Porque são diversas famílias, mas quando eu pego Pelargonium graveolens, ele vai fazer, com geraniol e outro princípio ativo majoritário, ele vai fazer com que as células, o pâncreas funcione como se fosse com as células beta funcionando. Então, para diabetes tipo 1, eu não estou dizendo em cura, não estou falando prática integrativa e complementar. Não vamos pegar só essa parte, não vamos pegar só essa parte do vídeo, né, doutora? Vamos pegar jogar o remédio fora e tomar exatamente, pelo amor de Deus. A gente está gravando aqui todo. Aí eu provo para você que a gente falou o certo. Então, assim, como prática integrativa. Então, assim, você está usando um hipoglicemiante qualquer, tá? Januvas, ok, tal, enfim. Vai. Aí você pode associar no difusor, até nesse difusor, ó, tá? Eu não sei se a doutora vende, mas se não vender... Pronto, eu vendo, viu? Eu revendo também. Tem isso não, mas estamos aqui. Mas... Propaganda, não, nem uso esse. Eu uso realmente o difusor. O difusor elétrico, isso, ultrassônico, que é perfeito. Mas eu uso também. Cada quarto tem um aqui e ainda tenho esse aqui para ficar andando. Onde eu vou, não fico sem aromaterapia. Então, olha lá. Então, com você, associando isso na prática integrativa e complementar, foi visto que tanto na diabetes tipo 1 como na diabetes tipo 2 e na gestacional, só que detalhe, o gerânio, ele se comporta com feromônio. Então, quando a mulher está gestante, a gente não pode aplicar o gerânio.
A gente pode depois que o neném nascer. Ok? Por quê? Porque ele vai funcionar como se fosse um estrogênio, né? Tem que ter cuidado na gestação, né? Exatamente, exatamente. Então, gente, todo esse detalhe, nós aromaterapeutas, nós sabemos te orientar. Tá certo? Então, são esses detalhes. Então, esse estudo, eu vou postar aqui na gravação, eu vou lançar. Tá me devendo. Não, me cobre aí, porque eu já sabe como é que eu sou me perturbado assim. Mas, gente, isso aqui, a gente já tá acabando o nosso horáriozinho. Eu achei... Passou rápido, não passou, doutor? Passou. Voa. Ainda dá para falar mais. Pois é, mas já eles cortam. Eles cortam de uma vez. E se eles cortarem antes da gente terminar, certo? Não dá para gravar, né? Exatamente. Então, eu perdi vários, né, ingênuo, mas agora eu tô à risca, eu tô querendo, assim, controlar o tempo. Por isso que eu dizia, corre, doutor, corre, porque a gente precisava dar uma informação básica. Nós vamos ter o segundo momento de diabetes mesmo, tá? Amanhã, me seguindo, vocês no Thales Alves Oficial, vocês vão ver sobre constelação familiar e aromaterapia. Quarta-feira, olha lá, hein? Quarta-feira vai ter uma novidade. Aromaterapia na pediatria 1, 2 e 3, vão ser 3 quarta-feiras, tá? Com sorteio de óleo essencial, em todas as quartas. Já quero. Então, certo? E aí já é novidade. Então, gente, obrigado. Vocês são excepcionais. Deixa salvo. Vou salvar e vou te passar. E eu vou te passar. Ótimo. Certo? Então, assim, gente, olha, a busca do conhecimento é essa. Eu não xinguei ninguém, não briguei porque ninguém estava querendo vender sem saber, não. Eu só estou dizendo que é uma coisa, não é brincadeira. A coisa mais séria do que vocês imaginam. Não é uma venda de sapato, de maquiagem, que você vende, se der errado, ela devolve. Pode ser que ela não tenha essa oportunidade de devolver, porque pode ir embora. Não é isso? Pode fazer a viagem. Então, a gente tem que ter, sim, competência. A mãe babando. Um beijo, viu? Pra sua mãe. Termina aí, doutora. Dá um abraço aí em todo mundo. Olha, tu sabe, assim, eu queria agradecer. Tava minha família em peso aqui, ó. Que legal. Acho que a minha também tava. Eu não olho, eu fico tão compenetrado que boto os olhos assim pra cima. Mas é porque os meninos que, o outro falou assim, o Cláudio, amanhã você vai falar tudo sobre lavanda. É porque lá eles chegam, doutora, qual é o óleo pra isso aqui? Entendeu? Às vezes chega pacientes também precisando de alguma coisa. Eu já atento ali que eles foram fazer outra coisa no hospital, né? Eu tava ali fazendo outra coisa. Eu já incluo a aromaterapia também, entendeu? Aí os meus funcionáriozinhos da Card, um beijo, viu, Cláudio? Tô vendo aí o recado. Eu vi perturbando aí direto. Pois é. Mas assim, essa oportunidade realmente foi muito boa. Eu adorei, eu amei. E estar com outro profissional, né, de outra área também é muito válido para a gente ter essa troca de conhecimentos, né? Você com a sua parte bem mais técnica do que eu, né? Já estudou da aromaterapia. A vivência, né? Isso. E eu com o meu dia a dia, né? Que é excelente. A gente pode depois pensar em outras e aí o pessoal não só isso, como cursos, se as pessoas se interessarem, né? Profissionais de saúde. Exatamente. Pois, gente, um beijo enorme. Fique com Deus, tá? Independente de religião, obrigada, vocês são excelentes. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.